Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Minha gente, a parte final dessa história lindíssima. Essa é a parte final da história, cujo título é Migalhas em Bandeja de Ouro. Se você estiver ouvindo essa parte como a primeira, tá errado. Então você, por gentileza, procura aqui no canal e depois você termina ouvindo essa parte. A parte final da história é essa, para que ganhe todo sentido, porque é uma das histórias mais lindas aqui do canal. E se sobrar gentileza, clica no Valeu Demais, ícone criado pelo YouTube. Abaixo do vídeo há um ícone, é um coração e dentro dele um cifrão. Clicou ali, você está no Valeu Demais. Mas agora, a parte final dessa história lindíssima, Migalhas em Bandeja de Ouro. Por incrível que possa parecer, tinha terminado tudo bem entre mim e o Gustavo. Ele teve hombridade e capacidade para entender a minha franqueza, a minha sinceridade ao expor uma paixão inesperada minha pela Cíntia. Porque tudo que havia acontecido havia sido uma paixão inesperada de minha parte pela Cíntia, a namorada dele. Então, ele acabou me dando um bom dia e boa sorte para eu seguir fazendo o que eu fazia. Ele virou, olhou para mim e disse: vai, toca o teu barco daí. Eu sorri, voltei ao trabalho, passou um bom tempo até que ele me tratasse sem mágoa, sem ressentimentos e que voltássemos a nos falar com cordialidade. Mas o importante é que eu estava livre para viver aquele amor por aquela mulher espetacular que era a Cíntia. A partir daquele dia, demos vazão ao nosso amor, ao nosso desejo e à nossa paixão. Pela vida fora, fomos sempre amantes, companheiros, cúmplices, amigos, amparo e porto seguro um do outro. Seria para sempre assim? Eis a questão. E isso tudo vai ficar revelado nesse segundo capítulo da minha história, que só está começando. Se aproximava a data tão especial do nosso casamento. No que diz respeito à vida profissional, tudo ia de vento em popa, sabe? Eu estava fazendo coisas maravilhosas naquela empresa. Havia colocado toda a minha experiência profissional a favor do resultado de um trabalho que eu fazia pensando numa equipe. Era um benefício realmente muito grande. Ele, Gustavo, felicíssimo demais com o resultado do meu trabalho. E o resultado vinha através do crescimento, do lucro, bastante comemorado pelos investidores. E quando eu digo investidores, eu estou falando de gente do Gustavo, gente da própria família dele, satisfeita com o resultado de tudo até ali. O trabalho estava coroado de êxito pleno. E, afinal de contas, havia começado uma história de amor de uma forma tão inusitada, porque quando eu cheguei àquela empresa,
que eu conhecia a Cíntia, ela já fazia o papel de outra na vida do Gustavo. Mas a virada vocês todos acompanharam no primeiro capítulo da minha história. E agora se aproximava o dia do meu casamento. Tudo preparado, tudo feito com carinho, com amor, da forma como eu acredito que as coisas devam ser. Era assim. E chegava aquele dia tão esperado por mim, tão aguardado por mim e pelas pessoas que eu já estava convidando, inclusive, para o grande dia. Mas acontece que os meus amigos resolveram, porque eu lá naquela cidade fui fazendo as minhas amizades, tendo os meus companheiros, eis que eles resolveram fazer uma festa de despedida de solteiro para mim. Inclusive, o Gustavo estava presente. E foi ideia do meu patrão fazer uma festa de despedida de solteiro daquela forma. Você sabe como é que é? Uma farra entre amigos. Então o que o Gustavo fez para a festa de despedida de solteiro? Ele contratou uma stripper, uma mulher que tinha experiência, uma profissional voltada para isso. Ele fechou aquela boate, dinheiro, ele tinha muito mais do que o suficiente para isso. Ele fechou, convidou os amigos, eu convidei os meus amigos e ele colocou como a atração principal a stripper da despedida de solteiro. Isso faltando 15 dias para que chegasse a data do meu casamento. Para ser mais preciso, não eram exatamente 15 dias. Faltavam 19 dias para o grande dia. A minha despedida de solteiro. E a surpresa foi que o Gustavo contratou e ela veio. A stripper. Uma mulher lindíssima. Uma profissional, como eu já disse, uma profissional voltada para fazer aquilo. E ela, o ponto alto da minha despedida de solteiro era a apresentação dela. Nossa! Para aquele clube fechado de homens, aplaudidíssima. E ela entrou com aquela música linda tocando no momento em que ela começou a sua exibição. Obviamente que eu era o centro das atenções. Eu era o noivo. E aí ela foi tirando aquelas peças e atirando as peças sobre o meu rosto. Não era só atirar, mas passava a peça pelo meu rosto. Na medida em que ela tirava, por exemplo, a peça de cima do sutiã, na medida em que ela tirava, por exemplo, o bustier, ela passava pelo meu rosto, depois o sutiã, ela passou pelo meu rosto, aquela farra. E os homens todos brincavam, cada um a seu jeito, a seu modo, assoviava e gritava e fazia apostas. E até que a parte principal culmina quando ela tira a calcinha. E aí, quando ela tira a calcinha, ela vem com a calcinha, ela colocou assim na boca e ela veio no palco, ainda no palco, mas de quatro, como se ela fosse uma gata, como se ela fosse uma onça. Ela veio caminhando de quatro e me trouxe a calcinha na boca. E quando eu fui pegar a calcinha com a mão, não, com a boca, com a boca, com a boca, começou todo mundo a gritar, com a boca. Eu deveria pegar a calcinha da boca dela com a minha boca. E aí quando eu fui fazer isso, eis que ela me surpreendeu e ela me deu um beijo. Ela acabou me dando um beijo. Eu acabei entrando naquela brincadeira, mas eu jamais correspondi àquele beijo, embora tivesse sido forte a forma como ela fez. Havia uma carga de sensualidade muito grande naquilo tudo. Mas
foi o clímax da brincadeira. Ficou nisso também os gritos, né, de agora faz amor, era aquela farra dos homens, agora faz amor. Obviamente que eu não aceitei aquilo. Ali eu coloquei um ponto final. Aquilo tudo acaba exatamente assim, quando eu pego aquela calcinha com a boca da boca dela. E ela acabou me dando um beijo, mas acaba assim, para exatamente assim a cena. Mas os gritos eram o grito da galera para que fizéssemos amor, e fica assim subentendido, né, que esse pedido seria atendido, o que jamais aconteceu. Passou. Foi a festa promovida pelo meu patrão na minha despedida de solteiro, exatamente dessa forma que aconteceu. Eu não sei, mas alguém filmou. Alguém filmou, e o que vai acontecer na sequência é algo surpreendente para mim. A Cíntia também teve uma despedida de solteira. Ela também teve lá o encontro com as amigas, teve lá a despedida de solteira, mas depois que termina a festa da Cíntia, ela teve um encontro. E o encontro foi justamente com o Gustavo. E nesse encontro, ela acabou assistindo a principal parte da minha despedida de solteiro. O vídeo que foi gravado, foi mexido, houve uma edição, as imagens eram reais, verdadeiras, mas não teve aquela sequência normal, não teve o encerramento normal. O vídeo terminava exatamente aí, quando eu pegava a calcinha da boca dela com a minha boca e ela me dava aquele beijo, os gritos de faz amor, faz amor, faz amor. Fica subentendido também pelo vídeo que houve uma sequência, embora não tenha havido absolutamente nada. No entanto, na despedida de solteiro, no pós-festa da despedida de solteiro, neste encontro com o Gustavo, a Cíntia acabou tendo mais do que eu tive com o stripper. Eu estou querendo dizer que eu não sei se foi a bebida que ela havia consumido, conforme eu fiquei sabendo depois, e isso dito por ela, se foi o que dissera o Gustavo, eu não sei. Eu só sei que ela e o Gustavo acabaram fazendo amor. Quando eu soube, eu não queria acreditar. Quando eu soube, eu não podia acreditar. Não era possível que aquilo tivesse acontecido. Meu coração fora atravessado por uma lança. Meu Deus, eu não acreditava nisso. Se isso de fato aconteceu, pensava comigo, teria sido uma traição das piores, das terríveis. E aí, eu precisava esclarecer. Foi a conversa que me chegou. A pessoa que poderia me responder de maneira direta sobre o assunto seria a própria Cíntia. Então foi a ela que eu fiz a pergunta. Cíntia, de fato aconteceu o que me disseram? E o que te disseram, Gregório? Solteiro, você esteve com o Gustavo? Sim, estive. E aconteceu que ele te tocou? Sim. Da mesma forma que você tocou aquela moça linda que veio da capital para uma apresentação, ele me tocou, sim. Vocês fizeram amor? Sim, fizemos. Da mesma forma que aconteceu com você. Cíntia,
Cíntia, não aconteceu nada disso comigo. Eu vi as imagens. Você viu as imagens? Você deve ter visto a imagem até a parte máxima que aconteceu, que foi exatamente o momento que eu tive que pegar a calcinha da boca da moça com a minha boca e ela me surpreendeu com um beijo. Foi o máximo que aconteceu. Quer dizer que você me traiu com o Gustavo. Não pense assim e não considere traição. Afinal de contas, era despedida de solteira. Não era só uma despedida de solteira. Na verdade, você teve uma recaída, né? Não foi porque você viu essas imagens quando eu pego a calcinha da boca da stripper. Não foi. Não foi isso que te convenceu a fazer isso. Foi uma recaída. Foi uma paixão. Diga pra mim. Ela me olhou, o olhar totalmente perdido, mas ela não podia fugir da realidade. Não havia como esconder aquela verdade. Tinha sido sim uma recaída. Ferido, eu disse para ela que não haveria mais casamento. Embora estivéssemos em cima para que isso acontecesse. Tudo aconteceria em menos de 10 dias. Casamento, todos os preparativos, os convidados, tudo deveria ser desfeito. Mas eu a comuniquei naquele instante, naquela hora e naquela data, de que nada iria acontecer. E imediatamente eu procurei pelo Gustavo. Eu precisava ter aquela conversa com ele. Afinal de contas, por que ele fez aquilo comigo? E o começo da conversa com o Gustavo foi exatamente naquele tom, porque eu era um homem que jamais o traí. E quem acompanha a minha história desde o início sabe que em nenhum momento eu traí o Gustavo. A traição é uma coisa que eu não aceito, não está em mim. Eu não fiz desse jeito. E vocês sabem da forma como foi que tudo aconteceu. Há até quem diga, começou errado, Gregório. Só podia terminar errado, Gregório. Eu respeito cada pessoa que usar o argumento que quiser usar, mas em hipótese alguma eu posso ser chamado aqui de traidor, porque isso eu jamais o fiz. Na conversa com o Gustavo foi o primeiro assunto que eu tratei com ele. Gustavo, eu nunca te traí na história com a Cíntia. Você me traiu. Ah, Gregório, para. Gregório, não houve traição nenhuma. Gregório, quem foi que tirou a Cíntia de mim? Eu não tirei a Cíntia de você. Você a perdeu para mim. O único elemento que eu tinha ao meu favor foi o bastante para atraí-la, que era o que eu sentia por ela. Eu amava a Cíntia, mas nunca houve traição. Foi, na verdade, isso que tirou a Cíntia de você, e não uma traição que eu tivesse feito. Não houve jamais uma traição, mas com você foi diferente. Você usou imagens. Você usou imagens da minha despedida de solteira. Você me traiu. A verdade é essa. Sinto-me enganado. Você sabia que não vai ter mais casamento? Não, você tá com... Peraí. Gregório, agora você me surpreendeu. Como não vai ter mais casamento? O que mudou? Para pensar. Reflete. Você chega para trabalhar nessa empresa, muito bem recebido por mim, um grande profissional, e reconhecido e aplaudido por mim, não apenas por mim, mas por todos os meus sócios, gente da minha família, pela categoria, pelo seu profissionalismo, isso é bem verdade. Só que quando você chega aqui, eu tinha uma namorada.
Você é um homem casado, Gustavo. Você tinha, sim, uma namorada e era a Cíntia, ok. Mas você é um homem casado, você não poderia oferecer para ela nenhum tipo de futuro. Não importa. Gregório, não importa. Ela era minha namorada. E se eu não podia oferecer a ela nenhum tipo de futuro, ora, o problema era dela. Sim, e exatamente por ser um problema dela que eu tomei essas dores. E eu quis defendê-la junto a você. Eu usei todos os argumentos de maneira honesta e sincera. E você os compreendeu. Eu compreendi porque, na verdade, eu fui obrigado. Afinal de contas, ela terminou o namoro comigo para ficar com você. Aí quando chega um momento de uma brincadeira, e a tua despedida de solteiro? Foi linda. Eu trouxe a stripper da capital para fazer aquele número especialmente para você, meu amigo. E é assim? Você vem me agradecer me chamando de traidor? Ela teve a despedida de solteiro também dela, a Cíntia. Os direitos são iguais. Gustavo, o mais importante eu quero te dizer aqui e agora. Não vai haver mais casamento. E eu também não tenho agora mais nenhuma condição de continuar trabalhando na tua empresa. Eu lhe peço demissão em caráter irreversível. E estou indo embora. Não apenas da tua empresa, mas também dessa cidade. Aí você fica livre para continuar o seu casamento sendo feliz e fazer com a Cíntia o que você bem entender que devo fazer. Mas para mim, chega. Eu coloco um ponto final em tudo a partir desse momento. É isso. Oh, Gregório, você não sabe o quanto eu lamento. Repito, você foi um servidor exemplar nessa empresa. Que essa empresa prosperou com o teu trabalho, com o seu profissionalismo, que nós melhoramos. Mas você tem razão. Nós temos que ter uma convivência tranquila, uma convivência com cabeça de pessoas que realmente raciocinam e que buscam, cada uma a seu modo, o seu melhor. E entendo que você esteja buscando o que é melhor para você. Você teve toda a categoria para compreender o momento em que eu perdi, então, a Cíntia para você, conforme você disse, e você não está agindo da mesma forma. Quando você sofreu, não uma derrota, mas apenas um gol. Quem sabe eu tenha demonstrado para você a verdadeira Cíntia nessa história. É assim que você pensa dela. Não é assim que eu penso dela, é assim que ela é. Lamento muito. Lamento muito, porque eu te quero muito bem. E repito, você é um profissional que eu jamais encontrei um outro igual. Me despeço de você. Boa sorte, meu amigo. Eu olhei para ele, ele estendeu a mão para se despedir de mim, mas nessa hora eu fui incapaz de apertar a mão dele. Coisa de 4 dias depois, retornei à empresa, passei no departamento pessoal e estava tudo acertado. O Gustavo resolveu me presentear com uma boa bonificação pelo trabalho prestado. Meu sonho desfeito, meu casamento desfeito. Puxa, eu tinha tantos objetivos e tantos sonhos de fazer a Cíntia feliz. Eu achava que ela merecesse tanto, tanto mais do que ela tinha. Mas que pena, era daquela forma, melancólica, triste, com mágoas, com ressentimentos, que tudo terminava. Depois,
Eu parei para pensar em tudo que tinha havido e realmente o Gustavo, ele não era o principal culpado. Embora num primeiro momento a gente julga, puxa, ele mostrou a gravação para ela, com que intenção? Ele queria realmente dar esse desfecho. Mas há um momento da nossa conversa em que ele diz assim, que ele queria me mostrar a Cíntia conforme realmente a Cíntia era. Será que o Gustavo de fato quis me abrir os olhos? Fica para o critério e o julgamento de cada um. Fiquei muito ferido, envergonhado na comunidade, casamento desfeito, saí de lá arrasado. Até hoje eu fico me questionando se a família do Gustavo em algum momento ficou sabendo disso. Porque houve um diz-que-diz grande. Então eu tenho a impressão de que, sei lá, isso pode ter chegado na esposa do Gustavo ou um familiar dele. Eu não posso julgar, mas tenho a impressão de que a conversa correu, obviamente que sim. Foi assim que eu saí de lá. Já não era nenhum garoto. Já tinha passado por poucas e boas na minha vida. Mas como eu já dissera aqui, eu era um profissional realmente diferenciado. Nessa coisa da logística, eu conhecia profundamente da matéria. E acabei encontrando a 600 quilômetros daquela cidade, um novo lugar, uma nova empresa, onde eu retomei. E o bacana foi que essa pessoa que me contratava para essa nova empreitada da minha vida, obviamente que precisava de referência. E não havia como, eu tinha que falar do Gustavo e da empresa. E sei que houve o contato do agora patrão novo, seria ele o meu patrão novo, teve esse contato dele com o Gustavo. E ele deve ter recebido as melhores informações a meu respeito, porque eu fui contratado de imediato. Retomei a vida. Nova cidade, nova empresa, mas o coração ainda velho. Nossa, como eu sofri. Sofri demais, porque aquele sentimento que eu nutria pela Cíntia não era um sentimento qualquer. Era um amor. E eu saí daquela relação profundamente ferido. Havia momentos em que eu me sentia duplamente traído. Pelo amigo, patrão na verdade, né? Mas amigo, o Gustavo, e pela Cíntia. Mas havia momentos em que eu também procurava ter cabeça para entender que o Gustavo, dentro do estilo, dentro da persona dele, daquilo que ele era como pessoa, talvez ele tivesse feito aquilo com outras intenções. Em meio a essa confusão toda da minha mente, o tempo foi passando. Foi passando. E só 3 anos depois que eu havia chegado àquela nova cidade, foi que eu conheci uma nova pessoa. Mariana, o nome dela. Ela era professora de inglês do lugar. E eu me lembro que eu precisava fazer uma especialização para o domínio melhor da língua inglesa. Eu teria que treinar a minha conversação, porque a nova empresa queria que eu fosse fazer um trabalho nos Estados Unidos junto a fornecedores norte-americanos. E eu tive que fazer esse período de conversação. E foi exatamente nesse curso de conversação que eu acabei conhecendo a professora Mariana, que foi além dessas aulas e acabou me ensinando outras coisas. E o que parecia ser impossível na minha vida, de novo aconteceu. Eu acabei encontrando na professora Mariana um lado espetacular dela como ser humano, como pessoa. Começamos numa amizade bonita, que não demorou muito a prosperar, num relacionamento bastante
positivo. Nós começamos a namorar. Na verdade, um homem que chega à idade que eu chegava já estava mais do que maduro e na hora de assumir compromissos sérios. Foi assim que eu acabei me casando com a Mariana. Desta vez, sem aquelas pompas todas, devido ao adiantado da idade, e ela também uma pessoa muito pragmática, ela era muito prática. Então nós nos casamos numa cerimônia simples, mas também muito feliz. Não demora muito tempo, eu faço uma viagem a Kansas, nos Estados Unidos, que era a cidade principal dos fornecedores daquela empresa, e de lá acabei conhecendo outras cidades norte-americanas e a minha mulher foi comigo. Ficamos radicados um tempo nos Estados Unidos, o que acabou ajudando, contribuindo bastante para que aquele meu passado fosse ficando esquecido. Ela me deu a grande emoção, a Mariana, de experimentar a maior emoção da minha vida. Foi com ela que eu tive uma menina encantadora, a quem nós demos o nome de Larissa. Linda menina, a nossa filha Larissa. E assim mais uma parte do tempo se passou. Nesse tempo que passou, eu podia observar que a minha vida tinha mudado em tantos aspectos. Eu já não era assim um homem que vivia muito tempo no Brasil. A nova empresa para a qual eu trabalhava exigia um período no exterior bastante longo. Tanto é que eu tive condição de melhorar muito meu inglês também. Casei com uma professora de inglês maravilhosa, a Mariana. Então eu vivia grande parte da minha vida em Kansas City, lá nos Estados Unidos, e às vezes isso também não era o bastante. Eu até tinha que me transferir para a Europa, onde também ele atendia muitos clientes. Então eu vivia nessa coisa das viagens. Aqui na Latinoamérica, eu atendia gente da Argentina, atendia pessoas do México. Então eu acabei me transformando num profissional do mundo. E você sabe como é, nesse tipo de vida, é incrível, mas isso acelera um pouquinho esse relógio e o tempo voa de forma que a gente nem percebe. Quando eu vi os aniversários da minha filha, a Larissa, os aniversários iam se sucedendo numa velocidade incrível. De repente, a minha menininha já estava fazendo 15 anos. Não demorou muito tempo, 18, até que quando eu olhei para mim, meu Deus, 22 anos desde que eu havia deixado aquele meu emprego, onde aquele tinha sido o meu patrão, o Gustavo. E por que eu estou voltando a falar dele? Porque eu havia recebido um comunicado dele. Agora, com o avanço incrível da internet, na verdade foi por e-mail. Ele estava me pedindo um socorro. Havia a empresa entrada em parafuso. E ele, sabedor da minha experiência e mais, porque ele não perdia o contato com meu atual patrão, a minha vivência mundo afora, ele precisava urgentemente de mim. A essas alturas, eu lendo o e-mail dele, eu comecei a fazer um balanço sobre tudo o que tinha acontecido na minha vida. E há algo profundamente triste que eu queria contar para vocês. Lamentavelmente, eu havia perdido a minha esposa Mariana. Ela, numa viagem, nós estávamos voando de Kansas City para a Inglaterra, mas especificamente para Londres, quando ela começou a passar mal no avião. Era uma dor de cabeça muito forte. Ainda bem que quando nós pousamos na Inglaterra, em Londres, imediatamente
Ela foi socorrida, colocada na cadeira de rodas, disse que estava até meio tonta, de tão forte a dor de cabeça que ela estava sentindo. E depois, no socorro a ela, eu percebia que ela não estava respondendo mais coisa com coisa, não havia uma ligação lógica nas respostas que ela estava me dando. O que estava acontecendo é que ela estava sofrendo um AVC. E mesmo ela sendo atendida no excelente Hospital Londrino St. Mary de Londres, ali você tem os melhores recursos em termos de saúde. O St. Mary é um hospital muitíssimo bem equipado. Mas olha, infelizmente nada pode ser feito, porque aquele AVC sofrido pela Mariana foi fulminante. Eu perdi a minha mulher. Era um outro duríssimo golpe para mim. Eu perdi a minha esposa depois de um casamento de 18 anos. Ao longo de um casamento de 18 anos. Este é um episódio que já tinha acontecido comigo e que eu deixei e reservei esse momento difícil da minha carta para relatar. Então, quando eu estava lendo o e-mail que eu tinha recebido do Gustavo, isso já havia acontecido há algum tempo. Eu tinha perdido já a minha amada esposa havia algum tempo. E como eu tinha perdido a Mariana havia algum tempo, naquele e-mail eu pude pensar e refletir sobre tudo que eu tinha vivido com o Gustavo. Era uma história incrível a que eu tinha vivido com ele. Afinal de contas, ele era o meu patrão. Quando eu cheguei naquela cidade, ele namorava uma pessoa por quem eu me apaixonei e acabei convencendo o Gustavo no momento de que ele não podia dar a ela o que eu podia dar. E foi exatamente por isso que eu quase que casei com a Cíntia. Nossa história era particular e diferente demais para ser esquecida. E agora, com a perda da minha esposa, eu tinha mais liberdade para pensar nisso tudo. A minha filha, muitíssimo bem encaminhada, morando em Kansas City, tinha feito grandes amizades por lá com norte-americanos e até com brasileiros. Essa cidade, Kansas City, recebe um grande número de brasileiros. A minha filha estava muito bem encaminhada. Como cidadã norte-americana, ela tinha o seu famoso Green Card. O pedido de socorro do Gustavo. Tanto tempo depois. Não, eu não poderia negar. Até pelo profissional que eu havia me tornado, experiência que eu tinha. Vim ao Brasil, especialmente para isso. Para atender o Gustavo. Preparem o coração para a parte final da minha história. Eu diria que se eu pudesse dividir a minha história, eu considero esse momento o epílogo. O epílogo. O epílogo é aquela parte final. A parte importante, talvez a mais importante, muito se discute a respeito disso, mas a parte final da minha história. Eu até quero dar o significado de epílogo para vocês entenderem. Epílogo é o remate de uma peça literária em que se faz a recapitulação e o resumo da ação, desfecho e fecho final. É um capítulo comentário ou cena que pode ser longo ou breve, esse capítulo, que ao final de uma narrativa acaba fazendo com que as pessoas se recordem do todo da história, mas que tem um desfecho dela. Seu epílogo, exatamente o que você que está acompanhando a minha história até aqui viverá. O epílogo da minha história.
voltei àquela cidade, especialmente para atender o Gustavo. 22 anos depois, ele já não era mais aquele homem de 40, passava dos 60 anos. Estava prestes a completar 63 anos quando eu cheguei. Ainda mantinha o mesmo sorriso. Obviamente que uma barriguinha mais saliente, a calvície mais acentuada, os cabelos branquinhos. Foi de pé e de braços abertos que ele me recebeu. Meu amigo! Gregório! Bem-vindo, Gregório. Como vai? Foi assim, com esse abraço sonoro, que ele me recebeu. Como vai? Senta. Eu me sentei. E ele, de cara, ele quis mostrar a importância da minha presença ali para atendê-lo naquele lado profissional da empresa. Então ele descreve o problema que estava acontecendo na empresa, que é muito técnico. E eu achei que não devesse constar desse epílogo. Era coisa que ele entendia e que eu entendia, mas que muita gente talvez fosse ficar por fora nesse instante, especialmente quando usássemos as expressões técnicas. Mas eu compreendi o que ele buscava comigo. Era uma reorganização, especialmente no que diz a parte fiscal. A empresa estava metida em grandes dívidas fiscais. Ou seja, para que vocês entendam, em dívidas com impostos e acusações pesadas, fazendo com que ele corresse o grande risco de perder, obviamente que não tudo porque ele havia conseguido tanta coisa, mas de perder grande parte das suas conquistas. Então eu estava ali para ajudá-lo do ponto de vista profissional. Entendi o que eu deveria fazer. Seria custoso, trabalhoso, haveria um custo para isso. Eu não estou falando do meu custo em particular, mas um custo, porque ele teria que contratar outros profissionais para me ajudar na empreitada e um monte de outras cocitas mais que só quem é do meio é que vai entender. Ok, isso posto, terminamos o lado das tratativas profissionais. O Gustavo olhava para mim, eu olhava para o Gustavo. Fui eu quem abria a conversa. Contei do meu casamento, do conhecimento da professora Mariana, que não apenas melhorou o meu inglês, que era um ponto falho que eu levava, inclusive na época que eu trabalhava com o Gustavo, ele era testemunha disso, e que ela, principalmente a Mariana, deu um novo sentido à minha vida e me deu o maior de todos os presentes, a minha filha, a Larissa, que vivia em Kansas City, nos Estados Unidos. Isso relatado, o assunto veio à baila. E você, Gustavo, com a Cíntia? Me conta. Oh, Gregório, eu tinha certeza absoluta que você ia falar disso. Olha, eu continuo casado com aquela mesma mulher que você conheceu. Fiquei naquele número de filhos, já era o bastante. E a Cíntia, depois que você foi embora, ela continuou sendo a minha namorada. Mais ou menos uns 10, 11, 12 anos. Até que teve um momento que eu, sabedor de que eu não podia realmente oferecer nada para ela de mais seguro, nós acabamos terminando. Eu, para não deixá-la na mão,
até porque ela havia passado grande parte da sua vida comigo, a não ser aquele ato em que ela namorou com você e vocês quase se casaram. Eu não sei se eu te peço desculpas por aquilo, se eu te peço perdão por aquilo, ou se realmente era o melhor que tinha que acontecer. Mas deixa eu seguir com a minha explanação. Então, passado esse tempo, eu já não podia mais oferecer nada de concreto a ela. Eu resolvi terminar com a Cíntia, para não deixá-la na mão. Eu tinha obrigações para com ela. Embora não fosse o caso, ela não era de uma família pobre, mas de uma boa classe média, mas ainda assim eu tinha obrigações para com ela. Eu praticamente a indenizei com uma casa, mantive-o durante um tempo através de um advogado, uma ajuda de custo, até que ela pudesse seguir a sua vida. Foi isso. Foi exatamente isso, meu amigo. E ela tá com alguém? Digo assim, casou? Gregório, não, ela, que eu saiba, ela não teve ninguém, ou não tem ninguém, ou tentou, acho que ela tentou, mas não deu certo. É isso, meu amigo. Bem, você vai poder me atender? Se for aceitar a minha proposta, você vai ter que ficar morando aqui um período. Daria para você me atender? Lógico, Gustavo. Será que aquele hotel? Aquele hotel, sim, melhorou, reformaram. Eu até tinha certeza de que você ia pedir para ficar naquele hotel. Já até falei com o pessoal. Já reservei uma suíte para você lá. Tudo bem? Pode ser lá? Lógico, pode ser lá. E foi assim que depois de 22 anos eu voltava àquela cidade. Estava no hotel. Pensava comigo, será que eu deveria procurar a Cíntia? Afinal de contas, será que depois desse tempo teria sobrado, restado alguma coisa daquele sentimento? Eu saí daqui tão magoado, saí daqui tão ferido. Tanta coisa havia acontecido na minha vida. Mas eu só terei a resposta se eu tiver o contato com ela. Incrível que eu estava pensando nisso tudo quando o telefone da suíte que eu ocupava no hotel tocou. Era da recepção. Alô? Seu Gregório? Sim. A senhora Cíntia aqui na recepção. Quer falar com o senhor. Eu fiquei tão sem jeito e fui pego de surpresa, embora eu estivesse pensando nela, que eu pedi ao pessoal da recepção, por favor, pede para ela guardar. Eu estou acabando o banho. Por favor, pede para ela guardar. Eu não estava acabando o banho, eu já tinha terminado há algum tempo. Eu apenas peguei o perfume, ainda era aquele perfume que eu usava e ela elogiava de tantos anos. Vesti uma roupa, aquela que eu considerava a mais despojada e bonita para aquele momento. Me vesti e desci. 22 anos depois. Quando o elevador abriu a porta, que eu olhei em frente, eu a vi sentada no sofá da recepção. Meu Deus, a reconheci na hora. Lógico, o tempo havia passado para mim, para ela.
e mudado algumas coisas. Mas com ela é incrível. As mudanças haviam sido pequenas. É uma coisa que talvez ocorra com a mulher que não tem filhos. As mudanças são menores, de fato, no físico da mulher que não tem filhos. Ela havia mudado, lógico, mas pouco. Eu a via e ela ainda não me via. Foi quando eu, a uma certa distância, falei: Cíntia! Ela levou assim um susto, reconhecendo a minha voz. Ficou de pé. Nós nos olhamos e trocamos um abraço. Um abraço de 22 anos depois. 22 anos depois. Enquanto nos abraçávamos, tanta coisa passou pela nossa mente, pelas nossas cabeças. A noite havia acabado de começar. O hotel tinha um bom restaurante e eu a convidei para jantar comigo. Nesse jantar, conversamos a respeito de tudo. E o que ela chorou, arrependida, me contando de como tudo se deu a partir do momento que não aconteceu o nosso casamento, das infelicidades sofridas por ela, que ela resumiu numa frase que eu nunca mais vou tirar da minha mente. Eu recebia numa bandeja de ouro migalhas de um amor. Eu recebia numa bandeja de ouro migalhas de um amor. E as migalhas não satisfazem, não matam a fome, não completam, não realizam. Esse foi o resumo da minha vida, longe de você. Foi isso. Eu recebia numa bandeja de ouro migalhas de um amor. Contei para ela da minha vida, da felicidade do meu casamento, da mulher espetacular que eu encontrei, da filha linda que eu tinha e vivia em Kansas City. Conversamos muito. Ao final do jantar, ela subiu até a suíte que eu estava hospedado e foi ali no particular e a sós que nós nos beijamos. E 22 anos depois, fizemos amor. Não havia nenhum tipo de promessa no ar. Simplesmente era uma saudade de tudo que a gente não tinha vivido. Quase vivemos, mas não tínhamos vivido. Como é que ficaria depois? Eu não tinha certeza, e muito menos ela. Mas me sentia feliz. Naquele instante, naquele hotel, naquele quarto de hotel, depois que ela se despediu e saiu, eu me sentia feliz. Nos dias que se seguiram, eu continuei o meu trabalho junto ao Gustavo e a sua empresa e continuei tendo contatos com a Cíntia. Em cada contato, eu ia sentindo que aquela intimidade antiga foi voltando. Fui revendo os nossos amigos comuns, os familiares da Cíntia, e ao longo de 3 meses, época em que durou meu trabalho ali na empresa do Gustavo, que aliás, graças a Deus, de novo um trabalho muito bem sucedido. Tudo bem que eu não consegui livrá-lo das dívidas do imposto
porque realmente tem dívidas das quais não se pode fugir. Mas eu havia atenuado bastante os prejuízos que ele teria. Foi muito bem sucedido o meu trabalho. Porém, o sucesso maior ficou entre o Gregório e a Cíntia. Vocês acreditam? Vocês acreditam que depois de 22 anos nós resolvemos viver juntos? Não houve a pompa, a cerimônia, o casamento, mas houve aquela decisão de ficarmos juntos. Ela viajou comigo daquele dia. Eu fui direto a Kansas City para me encontrar com a minha filha e eu apresentei a Cíntia para a Larissa. Se num primeiro momento houve algum ciúme, e isso é natural entre as mulheres, depois houve uma aceitação muito boa. E por incrível que pareça, nós estamos juntos e felizes. Hoje em Kansas City, você tem 2 ouvintes assíduos das suas histórias. Eu e a Cíntia. Já não trabalho mais como antes, a não ser atendendo um trabalho aqui e outro acolá. Mas mantenho as amizades que fiz, inclusive entre as pessoas amigas, o Gustavo. Às vezes as pessoas questionam: você não tem ressentimento, Gregório, mágoa do Gustavo? Eu digo que não, porque se tudo tivesse terminado ali, se tivesse acontecido aquele casamento entre mim e a Cíntia, se tudo tivesse sido resolvido ali, se não houvesse a recaída da Cíntia em relação à paixão que ela tinha pelo Gustavo, se não houvesse tido a própria recaída do Gustavo em relação à Cíntia, eu não teria tido a oportunidade de conhecer o que eu conheci, de me casar como eu me casei com a Mariana, de ter tido a filha mais linda e inteligente do mundo, que é a Larissa. Então observe que tudo faz parte de um processo. Se algo não acontece nessa história ou nesse histórico, muda tudo, muda o desfecho. Por isso que nesse epílogo da minha história, vocês tomaram conhecimento do resumo de tudo o que aconteceu e desse desfecho. Foi o reencontro 22 anos depois de 2 pessoas que se amaram desde o primeiro momento. Mas esse amor acabou se confundindo e sendo confundido por outros sentimentos. Havia um sentimento de paixão entre a Cíntia e o Gustavo. E esse sentimento acabou atrapalhando que o histórico de nossa vida tivesse aquele desfecho lá naqueles 22 anos passados. Mas foi melhor assim. A frase marcante de tudo isso foi a que a Cíntia me falou, e eu gostaria de repeti-la ao final. Eu recebia em bandeja de ouro migalhas de um amor que não me satisfaziam. Essas migalhas não me sustentavam. Enquanto mulher, enquanto ser humano, ficava sempre faltando alguma coisa. E tudo o que faltava se completou no nosso reencontro. Adoraria que ao final de tudo você comentasse a minha história. Manda o teu comentário a partir de agora. Vou ficar aguardando. Eu e Cíntia, em Kansas City. É daqui que a gente acompanha o teu programa, lê os comentários. Se puder, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Essa é a história da minha vida. Gregório e Cíntia. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, minha frase predileta é essa:
Amar é admirar com o coração. Admirar é amar com o cérebro.